Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, que adoro ler quadrinhos e livros ilustrados, e hoje eu vou apresentar a vocês um quadrinho, Crocodilos. É do Thomas Mathieu, da editora Faria e Silva. Antes de eu apresentar esse quadrinho, eu gostaria de fazer um relato, tá? Quando eu comprei esse quadrinho, eu sabia o tema dele, que é assédio sexual. Bom, quando eu fui ler, eu comecei a ler a primeira, a segunda, a terceira. A hora que cheguei na décima página, eu fui sentindo assim uma tristeza, uma angústia. Eu fui ficando tão revoltada com as situações que ele coloca aqui, porque são formas de assédio crocodilos, tão cruéis, cruas, que sabe, foi me dando um mal-estar tão grande que eu nunca senti ao ler um quadrinho. Foi o primeiro quadrinho ao qual me deu essa sensação de vontade de tacar ele na parede, de rasgar ele em mil pedaços. Eu fiquei assim, sabe quando você fica inconformada com tudo que estava aqui? Mesmo porque eu sei que é verdade, né? Mas ele coloca de uma forma tão, assim, sabe, que atinge a gente lá no fundo. E eu fiquei assim muito mal. Aí eu falei, não. Aí eu olhei, assim, o quadrinho tem 129 páginas. Eu falei, gente, mas é só isso, é tudo isso, né? Eu já estava assim, saturada de ver essas situações. Falei, bom, deixei ele do lado, escondi ele das minhas vistas, falei, deixa o tempo passar, aí depois eu vejo o que eu faço com o quadrinho. E passou o dia. Mas de vez em quando vinha aquela sensação, sabe? Aquela tristeza, aquela angústia. Aí no outro dia, eu falei, não, eu vou olhar o quadrinho de novo. Aí as coisas abaixam, né? Aquela coisa ruim já tinha diminuído bastante. Falei, não, eu vou olhar, não é possível. O autor, o Thomas Mathieu, tem que ter tido, né, um objetivo a fazer um quadrinho assim tão agressivo. E fui folhear o quadrinho novamente. Realmente ele é praticamente inteiro, né, de situações das mais diversas possíveis de assédio sexual. Mas aqui no finalzinho, em poucas páginas, infelizmente, ele coloca estratégias, né? Aí eu falei, bom, não é de todo ruim, né? Pelo menos ele nos apresenta formas, né, que você tem para evitar ou para ter uma resposta, não ficar, né, pega de surpresa, embora a gente sempre seja pega de surpresa com essas situações aqui tão agressivas, mas assim, que você tenha algum, sabe, algo na manga, que você saiba ter alguma reação, que você consiga ter alguma reação. E ele coloca aqui no finalzinho algumas, né? Falei, bom, não é de todo mal, né? Pelo menos de instrução. E fiquei, sabe, o dia inteiro, de vez em quando eu vinha, dava mais uma olhadinha nas situações e tal. E no terceiro dia, eu falei, bom, eu vou apresentar, mas eu ainda não tinha achado um objetivo para tudo isso. Eu falei, ele tem que ter tido um objetivo para ter colocado tantas situações, são dezenas de situações, né, tão tristes, né, que o homem crocodilo ele faz em relação à mulher. E aí eu pensei, bom, posso usar esse quadrinho como um manual educativo para os homens, entende? Os homens, principalmente de todas as idades, leem esses quadrinhos para que eles despertem para uma situação que existe, mas que faz de conta que não existe. Então, assim, essa grande primeira parte é totalmente educativa para os homens, para que eles possam olhar, identificar alguma coisa dentro deles, dentro dessas situações, para que eles se armem também, no sentido de que se um dia eles virem
alguém fazer algo tão triste, tão desumano, que ele possa ter algum tipo de reação, que ele não ache isso normal, que isso é coisa de homem. Então, assim, ao meu ver, tá? Eu dou os parabéns. Depois, né, do terceiro dia, eu dou os parabéns a Thomas Mathieu, porque este quadrinho é um quadrinho educativo para os homens e instrutivo para as mulheres. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até hoje, que é pedir que vocês, se puderem, comprem esse quadrinho. Ele não é tão caro. E que vocês chamem os seus filhos, chamem os seus colegas, os seus amigos, a galera, seja o que for, reúnam-se e olhem. Tomem vista do que existe. Conversem. Se instruam. Tenham isso como algo que acontece e que vocês não precisam passar isentos, que vocês não precisam ver a situação acontecendo, como tem muitos aqui, vê a situação acontecendo e faz de conta que não está acontecendo nada. Tudo bem? Como esse quadrinho ele não tem uma história, né? E eu gostaria de passar para vocês um pouco o conteúdo disso. Eu vou mostrar algumas cenas, não todas, óbvio, e eu procurei achar assim as mais tranquilas, as não tão agressivas, porque eu acredito que não é apropriado, né? E para vocês terem uma ideia do que é esse quadrinho, tá? Bom, aí eu vou mostrar algumas, eu escolhi a dedo porque tem umas situações aqui que para mim são muito agressivas e eu não vou ficar, né? Deixa eu ampliar aqui para mim poder mostrar para vocês. Ó, eu vou ler, tá? Que situação é essa? Tudo bem? É o seguinte, numa livraria. Com licença. Sim? Quantos centímetros tem aqui? Olha ele falando com ela. Não sei. 10 centímetros? Que não. Não são 10 centímetros. Dá uma olhada. Não é? Aí uma outra. Aqui. É o seguinte. Uma mocinha esperando, né? 2 crocodilos. Que gata! A moça faz um gesto obsceno. Oh, por que tá me mostrando o dedo? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, vadia? Você nem é bonita. Você é feia. E a moça ignora eles. Tá essa situação aqui. Vou te meter um soco na cara. Não mostra medo. Eu vou te espancar. Você nem é gata. Tomara que meu namorado chegue logo. Vou te meter um soco na cara. Ela ameaça. Tudo bem? Vamos ao cinema? O namorado dela chega. Por que você se veste assim se não é para te comer?
essa situação aqui para vocês. É a minha regata preferida. Esperei tanto tempo para usar. Nunca mais visto essa regata. Mas também não vou ficar calada. São os meus peitos que você quer ver? Peraí. Pronto. Tá contente? Não, mas eu não tava olhando nada. Aí ela tem uma atitude bem... resolve reagir, né? E aí o cara sai de fininho. Essa daqui. Ó. Essa aqui pra você. Dentro de um ônibus. Você não tem vergonha? Tem criança nesse metrô, senhorita. Crianças. Ó. Aqui, ó. Ela tá sem se depilar. E ele tá achando, né? Quando eu não raspo, uso manga longa. E ela podia ter se precavido. As duas amigas falando, né? Ó que ajuda boa que elas estão falando. As mulheres também são cruéis de vez em quando, né? A última, tá, pessoal? Olha essa aqui. A moça de bicicleta coloca, né, no estacionamento e vem o cara, mexe com ela, ergue, né, a roupa dela. O que você está fazendo? Nada. Tô amarrando meu sapato. Você tá me tirando? Vou chamar a polícia. Pode chamar. Eles nunca vão acreditar em você. Você tá bêbada. Eu? Polícia, por favor. Sim? Algum problema aqui? Tudo bem, sinto muito. Esse tipo de agressão é super frequente. O policial falando com ela aqui embaixo. Tá? Ao final. Você quer registrar a queixa? Na verdade, trabalho amanhã e estou com algumas horas e eu quero ir para casa e dormir um pouco. Quer dizer, ela não presta queixa. E por aí vai, tá, pessoal? Eu só mostrei assim algumas, tá? Menos agressivas, mas deu para vocês perceber o teor de que ele apresenta aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui a minha tela, tá bem? Bom, dessa pequena amostra, vocês que me ouvem já passaram por alguma situação semelhante? Como se sentiram e se comportaram? E, independentemente desses exemplos, já sofreram algum tipo de assédio sexual? Como se sentiram e se comportaram? E agora ele coloca algumas estratégias, tá? Aqui, ó, ele vai colocar várias estratégias. Eu escolhi só algumas, mas ele coloca mais, tá? Para que possa ser uma instrução, né? De alguma forma proteger, porque impedir não tem como, né? Mas tem como agir,
tá? E aí eu achei interessante, porque no terceiro dia, quando eu tive, né, aquela coisa, bom, é um livro educativo, eu fui ler aqui nas estratégias, bem, eu não tinha visto, bem aqui no último quadrinho, o autor coloca assim, ó, vou colocar aqui, se eu não consigo ler, ó. As páginas seguintes são ideias de estratégias contra o assédio. Há sem dúvida algumas que vocês já conhecem. Não há de fato fórmula mágica para evitar os insultos. Não se trata tampouco de conselhos a seguir ao pé da letra. É preciso adaptá-las à situação e à sua personalidade, fazer a sua própria defesa. Né? No fim, eu acho que era por aí mesmo. Né? Bom, deixa eu ver aqui o que eu peguei como uma situação de estratégia, uma das situações, né, de estratégia. Esse daqui. Então ele coloca, ó, insultos e ameaças, chame a polícia. Ou finja chamar a polícia. Fotografe ou filme. Chame um vigia ou segurança. Interpele observadores específicos. Senhora, senhor. Não é a pessoa que deve ter vergonha, é o agressor que deve ter vergonha. Se trabalha para uma empresa, avise a empresa. Ameace denunciar. Se for preciso, denuncie. Data, descrição, lugar, foto. O assédio é quase sempre ignorado e deixado impune. Se ele estiver de carro, tire a foto da placa. Finja tirar a foto. Anote a placa. Se ele se exibir, tire uma foto com o rosto. Chame a polícia no 190. E aí ele coloca: está sem crédito? A ligação é gratuita. Tá? Outra coisa que ele coloca aqui, ó. O celular, tá? Escondido. Fazer fotos e vídeos para entregar à polícia, ao empregador, à internet. Chamar a polícia ou um conhecido. Isso com o celularzinho, né? Amostra. Discussão, tem uma foto. Ameaçar, ligue para a polícia. Risco de roubo, extorsão, manter fora do alcance do agressor. Ou seja, de repente o agressor vai querer pegar o seu celular, né? Então, assim, ele fala nessa questão que eu achei muito importante, de você tirar uma foto, né? Ou de você anotar a placa. Geralmente, não deixe isso muito explícito, porque de repente o cara pode ser muito agressivo e ele vai partir para cima. Então, se for possível você registrar, registre sem o cara perceber, porque você nunca sabe, né, o teor ali de agressividade, né, de soberba que o cara tem do outro lado. De repente ele vai ver você fazendo essas coisas e ele vai partir para cima de você. Então, assim, acima de tudo, tome cuidado, não vai se expor ao perigo, né? E depois ele coloca algumas coisas do após o assédio, né? Aí ele coloca várias questões, né? E aí ele coloca assim: não se sinta culpada, porque eu não fiz isso. A defesa é sempre a dúvida. Melhor do que ela acha é que, se não fosse o caso, a culpa continua 100% do agressor. Contar a história aos seus amigos e à sua família é também uma maneira de combater. No Facebook, nesses programas que tem de denúncia, procure conforto. Compartilhe estratégias que funcionam e as que não funcionam. Informe e tome parte na conscientização sobre o assédio. Conscientização, né? Para os majoritários masculinos. Tudo bem? E aí,
ele coloca também aqui, ele coloca mais outras, tá? Eu só estou dando alguns exemplos. E ele coloca aqui, reagir quando se é testemunha. Entende? Então ele coloca assim, o que vejo é assédio? O homem, eu nunca teria coragem de fazer isso, não sou tão musculoso. Então assim, sim, mas isso não são idiotices de filmes, é uma história que eu recebi. Então ele coloca assim, putz, ele tá passando a mão na bunda dela. Bom, não é da minha conta. Eu já ouvi falar disso, mas é a primeira vez que vejo. Eles não parecem um casal. Talvez eles sejam um casal. Eu deveria ter feito alguma coisa. Bom, tarde demais. Deixa pra lá. Entende? Então, às vezes as testemunhas, elas fazem de conta, encontram justificativas para não se envolver. Tudo bem? E a última questão que eu coloco aqui, ele coloca, ó, conselho aos crocodilos. Eu achei isso bem interessante. Na última página, ele coloca, ó, conselho aos crocodilos. E aqui ele coloca várias coisas. Super, hiper importante para os homens, né? E aí ele coloca assim, deixa eu ver aqui. O flerte não é um direito prioritário absoluto. É menos importante que poder voltar tranquilo para sua casa. Nem um pouco a resposta não. E não insista de novo. Tá? E se a pessoa disser não? Não dizer. E aí o cara fala, vadia, você não acha bonita, balofa. Aí a moça, atrasada para um trabalho, seu gato morreu, apaixonada por seu vizinho, tá tentando guardar o nome da banda que o vizinho indicou. E são coisas assim que a pessoa finge não ouvir, entende? Ela vai dizendo para ela mesma algumas coisas e ela finge que não está acontecendo nada com ela. Bom, pessoal, de uma forma geral eu dei assim, né? Tem o confronto, os conselhos, né? Ó. Sobre o que o autor sugere, um exercício de empatia ao crocodilo. Empatia é uma virtude muito difícil de ser realizada, até para as pessoas mais conscientizadas e desejosas. Para o crocodilo, é impossível, ele não tem essa habilidade desenvolvida. No caso deles, está completamente adormecida, esquecida no fundo do baú. É possível um processo de reeducação e conscientização para poder colocar em xeque conceitos e crenças velhas e mofadas, e este livro pode ser um precursor. Tudo bem? Bom, e é isso. Né? Eu entendo então que esse livro ele possa ser um grande instrumento de esclarecimento e possível reflexão para desmistificar ideias preconcebidas, crenças e chavões de menos-valia a respeito da mulher, bem como de um pseudo-poder que os homens se atribuem. Se puderem, adquirem, façam grupinhos de estudo, de discussão. É importante para a formação dos homens em qualquer idade e para as mulheres estratégias para se defenderem, para se prevenirem, para a coisa não ser tão abusiva como na maioria das vezes é. E por hoje eu agradeço. Quem gostou, deixa um like. Se quiserem compartilhar, se já conheciam essa obra, o que vocês acham dela, se acham ela importante. Até o próximo olhar.